Olá, boa noite. Então, a gente vai iniciar a segunda parte da nossa live Instante Agis. Uma live que recebe os escritores associados da Agis. Hoje é o primeiro dia, o dia de lançamento da live Instante Agis. E nós estamos conversando com a atual diretoria, né? Então, no primeiro momento da live, falaram o Alexandre Brito, nosso presidente, a Glaucia de Souza, nossa vice-presidente cultural, e o Ivan Bittencourt, nosso diretor de tecnologia, falando sobre os seus fazeres na Agis e também sobre um pouquinho, né, dos seus fazeres literários. Então, a gente tem a ideia, né, tivemos a ideia, no meio dessa pandemia, de poder receber nossos escritores e dar, como eu estava dizendo para o Ivan na primeira parte, dar eco, né, dar voz para todo mundo. Então eu vou chamar logo a Maria Alice Bragança, nossa diretora de comunicação, que vai falar dos seus fazeres também, das suas andanças no fazer literário. E a gente vai conversando a partir daqui, nesse segundo momento da live Instante Agis. Então, diz para mim que está conectando. Espero que agora a Maria Alice consiga entrar para a gente poder conversar um pouquinho. E depois da Maria Alice, eu vou conversar com a Leila Pereira. E depois eu vou falar um pouquinho também. É uma alegria. Christian Davi está aqui com a gente também, né? Christian já fica pré-combinado, porque a ideia é que a próxima live seja com o pessoal que participou da última diretoria, né? E a gente tem a ideia de manter. A Maria Alice não conseguiu entrar, eu vou tentar chamar ela novamente. Eu não sei por que ela não está conseguindo conectar. Ela pediu, eu adicionei e não deu certo. Eu vou chamar ela de novo e vamos ver se agora vai dar. Então, a ideia é que os associados, eles possam, né, a gente possa ir chamando aos poucos, né? A nossa intenção é poder manter umas 2 lives por semana, em cada live, para que uns 4 associados possam falar sobre a sua carreira, sobre os seus projetos literários, né? E a gente possa realmente sentir essa aproximação, né? Porque nós somos vários associados, mas nem todo mundo se conhece. Nem todo mundo consegue conversar de pertinho. A gente, quando se encontra em evento, às vezes a gente, né, não tem tempo de conversar o tempo que a gente gostaria. Então, ó, de novo, eu não consegui, Maria Alice. Solicita mais uma vez para ver se eu. Porque a Maria Alice já solicitou, eu não consegui, agora eu solicitei e ela não conseguiu entrar. Então, eu vou ver mais uma vez se a Maria Alice consegue entrar. Senão, eu chamo a Leila. E depois a gente tenta de novo. Transmitir ao vivo com Maria Alice. Vamos ver se agora dá. Então, a ideia realmente é essa. É de aproximação, né? Iniciando aqui pelas lives. E depois com algumas ideias que eu e a Leila estamos já também pensando. E depois a gente traz para o grande grupo para discutir. Para potencializar o nosso canal no YouTube, que também é para ser mais um espaço que os associados possam usufruir, né? Para mostrar a sua arte, para falar dela. A pandemia, né, nos exigiu um outro modo de poder
pensar e fazer a literatura e, né, e a leitura. Uma das coisas que a Gláucia falou na primeira parte da live foi justamente o quanto a gente teve que repensar, né, o modo de propor o prêmio Ages deste ano, né? Porque já estavam, a gente já estava com as inscrições. Ai, conseguimos! Que Conseguimos. difícil! Pois é, pois é. Eu, Aqui é um pouco eu ruim estava o falando, sinal, eu às vezes. estava falando, né, de como a gente teve que repensar todo o prêmio Ages em função da pandemia, né? De que a gente estava num percurso tudo certo, como vinha sendo nos últimos anos, e que de repente não foi simplesmente vamos fazer num outro formato, foi espera para ver o que acontece e como é que a gente faz esse outro formato, né? Então, mas estamos aí, né, nos reinventando. Não, e a decisão final acho que foi muito acertada, né? Porque não expõe ninguém, nem quem se inscreve, nem os próprios jurados de manusearem os livros que podem ser transmissores, né, de coronavírus. É um momento diferente, né? E eu acho que o grupo da AGES reagiu bem. E essa inovação que vocês propuseram, tu e a Leila, é maravilhoso, porque nessa época de distanciamento vai produzir uma aproximação, né, com os associados muito boa, assim. Esse é minha primeira experiência com a AGES, né? Eu sou jornalista, né? Comecei a escrever com 14 anos, mas a paixão pela palavra fez com que o jornalismo vencesse, né? Então eu publiquei meu primeiro livro em 86, mas entre as redações eu fui editora de vários veículos e depois a vida acadêmica, a poesia ficou um lado B, né? Então, entre o meu primeiro livro e o segundo, que eu lancei o ano passado, são quase 30 anos sem publicação, mas escrevendo e participando de algumas antologias. Mas a minha paixão mesmo de ouvir, de ir a sarau, né, e ler poesia, eu estou podendo desfrutar nesse momento da minha vida. Está sendo muito gratificante para mim, né? Eu acho que de poesia eu sou mais um leitor, né? Como dizia o Mário Quintana, que todo leitor é poeta. Então, é, é isso, né? Eu tenho procurado informar o que vocês fazem nas outras áreas da AGES, né? E manter os nossos associados também informados sobre os prêmios que vão acontecendo no país, né? Essas questões que infelizmente voltaram à nossa rotina, né? Que é a censura, né? E ultimamente notícias tristes assim de perdas de escritores, né? E poetas como a Olga Savary para essa doença, né, que não vem tendo no Brasil a mínima seriedade do governo para proteger minimamente a população, né? A gente poderia não estar vivendo isso que estamos vivendo, né, nessa situação de perda final.
A gente tenta dizer positivamente, vamos nos reinventar, né? Mas reinventar na tristeza profunda, né? Que essa situação nos causa. E eu acho que essa aproximação de poder olhar na tela, né? Se a gente não pode olho no olho e sentir no grão da voz, como dizia o Barthes, né? Essa emoção que nos aproxima, né? A gente segue na luta, né? Acho que o Alexandre fez uma lista das lutas que a gente tem desenvolvido, né? Mesmo nesse estado de, digamos, uma espécie de confinamento. É verdade. É, pelo menos para os que têm juízo, né? Porque se o governo deixa muito a desejar, o cidadão também, de um modo geral, deixa muito a desejar, né? Porque, pelo menos na cidade onde eu moro, mas eu vejo que não só aqui, é muita gente na rua ainda, né? Para tudo que a gente tinha que estar se cuidando. Então, há muito Eu acho que acho que a conscientizar, que gente pode, educar. acho que a gente pode contribuir com isso, né? E é que essa posição de negar que seja assim, ela é confortável, né? Porque a consciência disso dá muita insegurança, muito medo, né? Então a gente acha que tem que estender os braços, sabe, para quem não está se cuidando e dizer, cuida-te, né? Amamos-nos todos, né? Precisamos sair disso juntos, só vamos sair juntos, né? É, é. Maria Alice, uma coisa que eu falei antes que eu queria falar contigo aqui é o quanto é legal, falando do teu fazer na AGES. Ó, o Alexandre está dizendo que uma das tuas grandes contribuições como profissional do jornalismo à AGES é a institucionalidade aos veículos, Acho que deve ser institucionalidade. aos seus veículos. Mas eu acho muito legal, assim, ó, que tu não informa só as coisas da Agis, né? Tu traz esse universo todo, assim, do que está acontecendo no universo literário, para que quem é da Agis fique sabendo. Quer dizer, não é só um informativo da Agis, né? É um informativo do mundo literário para a Agis e aí sim da Agis, a partir da Agis para quem quiser, né, usufruir. E eu acho que isso é muito legal, né? Amplia muito assim o todo que a gente pode partilhar, né? Não só com os associados, mas com qualquer um que quiser que cruzar pelas nossas redes. Então acho que é muito. Isso é uma visão do jornalista, né? E a página cria uma seleção de notícias do interesse de um grupo específico que são os escritores, né? Isso é bem legal. A gente já teve, assim, 20 mil, né, visualizações de notícias, né? E tem um compartilhamento de páginas, de feiras de livros do interior. Eu acho que é uma experiência importante, né? E essa aqui eu acho que é uma experiência muito importante. Acho que vai acrescentar bastante para a Agis, esse olho no olho através da tela. É, a gente poder se conhecer, né? Porque somos tantos e a gente não nos conhecemos todos. Então, a ideia é que a gente possa se conhecer mais e melhor, né? E se aproximar nesse tempo frio, de cuidado necessário, que a gente possa se aquecer de alguma forma. E esse é o presente, como disse o Ivan, né?
da gente usar as redes, o próprio YouTube, onde as coisas vão ficar gravadas, as ferramentas de comunicação que estão aí à nossa disposição. Exatamente. Ai, querida, queria te agradecer. Que delícia poder a gente poder se ver um pouquinho, né? Apesar do todo. Aí é muito bom. Tem sido muito bom. Então, tá. Queria te agradecer mesmo e dizer que seguimos juntas, né? Nos nossos E muitos agora eu fazeres. sigo na audiência. Vou chamar a Leila, então. Tchau, um beijo. Vou chamar a Leila Pereira, então, nossa vice-diretora social, para conversar com a gente sobre as suas mirabolâncias, tanto na Agis quanto. Oi, querida! Quanto no Olá, cenário. tudo bem? Melhor agora. Ai, finalmente, né? Chegou a hora da gente concretizar o que nós idealizamos, né? Esse momento histórico. Estou muito feliz de estar mais uma vez começando alguns trabalhos ao teu lado, Lela. Porque a nossa amizade começou justamente quando eu lancei o meu primeiro livro, né? E desde então a gente tem caminhado lado a lado, né? Muito amigas, e assumimos essa diretoria, né? E foi um outro passo enorme na nossa trajetória, nós que começamos praticamente na mesma época, né? Eu lancei o meu primeiro livro em 2009. E eu já havia recebido um convite para participar da Agis e não aceitei na época. Mas quando o Caio me colocou na parede, disse, né? Ai, agora aceita. E aí eu via, né, as pessoas que participariam, né, da nossa chapa. Não teve como recusar, né? No ano passado, quando a gente estava caminhando, né, para o prêmio, que é o grande momento Agis, né, a cada gestão, e aí surgiu a ideia de fazermos o sarau, que foi um momento muito bom, muito bonito. Agora eu acho que a gente tem que pensar nesse sarau novamente, Lela. Só que virtual. É verdade, é verdade. Né? E eu acho que essas nossas lives vai chamar muitos escritores também, espero que sim, né? Para a Agis. Então é assim que a gente tem que seguir, né? Por um bom tempo ainda, talvez. Tem que ir reinventando os projetos e inventando outros projetos, né? Como surgiu o Instante Ágis, como está surgindo o canal no YouTube, né? E como um espaço para a gente também, fazendo um sarau virtual, poder colocar, deixar registrado, né? Como parte da memória da Agis lá no canal do YouTube, né? Eu acho que Com é certeza. importante a gente guardar essas memórias, né? Aham. E o site, né, que está maravilhoso e que nós temos que chamar mais escritores, né, para o nosso site e para a nossa associação, né? O Alexandre que está fazendo, nossa, das tripas coração para levantar a bandeira, né, da literatura, defender, né, a literatura.
E é assim, né? É assim que nós temos que nos fortalecer, né? Um apoiando o outro e batalhando pela literatura cada vez mais, né? Eu acho que esse momento, a saída que a gente tem é de estarmos juntos, né? Nos apoiando, dando voz um ao outro, né? Partilhando os nossos espaços, fazendo ecoar os nossos, né? Os nossos fazeres, o nosso bem-querer. Então, penso que essas ideias novas que a gente vai construindo vem nesse sentido, né, Leila? De realmente de aproximação e de acolhimento e de amparo, assim, de todo mundo caminhar juntos, né? Porque é um caminho que é de todo mundo, que é apaixonado pelo livro e pela leitura. Com certeza. E também eu acho que a gente mostrar mais a nossa cara, né, de escritor para os nossos leitores também, né? Porque, claro, a gente, enquanto escritor, a gente vai nas escolas, né? Nós duas que somos, além de escritoras, contadoras de histórias, a gente circula bastante. Mas tem muita gente que não conhece a grande maioria dos escritores gaúchos, né? Por incrível que pareça. Inclusive, não, acho que até assim, ó, eu e tu que circulamos bastante nas escolas, né? Junto às crianças, a gente percebe que eles conhecem muitos autores. Mas eu já ouvi de adultos, né? Eu citar o nome de algum autor e dizer, mas quem é? E da gente saber que é um autor reconhecido no nosso meio, mas que tem uma série de pessoas que não conhecem. Tá? Então tem que ser todo mundo junto mesmo e batalhando e mostrando a cara, né? E fazendo, E fazendo e fazendo, valorando ainda mais o valor, justamente pelo que tu falou do livro da leitura, né? Porque isso de não conhecer isso não é algo que é tão valoroso para mim, por isso que há o desconhecimento, né? Então acho que faz parte do nosso fazer valer esse reconhecimento, né? E eu queria que tu falasse um pouco da Leila Pereira, escritora, né? De qual o teu público, né, ou não. E se tu tem um gênero literário preferido para tua escrita e qual o teu próximo projeto literário. Pois então, eu lancei em 2009 o primeiro livro, né? E eu já trabalho há bastante tempo com crianças, principalmente na área da educação infantil. E os meus livros quase sempre eles têm esse foco, sabe? Esse público, o público infantil, que é o público que eu conheço, né? E eu sempre digo quando eu vou nas escolas, né? Eu escrevo para eles, né? E também a questão da contação de histórias, né? A narração de histórias ela surgiu na minha vida no mesmo momento em que surgiu o lançamento do meu primeiro livro, né? E isso foi caminhando paralelamente. Eu fui contadora de histórias da editora FTD durante bastante tempo. Isso me deu assim bastante segurança nessa questão das contações de histórias, né? Trabalhei já no primeiro ano, logo que eu lancei meu livro, fiquei 1 ano e meio no palco do Shopping Praia de Belas, todos os domingos fazendo contações de histórias para um público variado, né?
E aí fui consolidando esse fazer, né, da contação de história, da narração. E embora o meu repertório seja basicamente literatura infantil, isso eu aprendi no Praia de Belas, né? Porque as pessoas vinham, os adultos vinham, às vezes, sozinhos, ouvir as minhas histórias. E naquele momento, lá naquele início, eu achava, ai, não, mas o meu público atual é infantil, porque meu repertório é infantil. E não, depois eu comecei a entender que uma história bem contada é para qualquer idade, né? E às vezes encanta mais até os adultos do que as próprias crianças. E tu tem E agora nessa época... Desculpa. Oi? Fala. Não, ia dizer que agora nessa época de pandemia, eu pude mais uma vez reafirmar o meu gosto pela narração de histórias, pela contação de histórias. Eu resolvi reativar o meu canal, que estava abandonado praticamente. Como eu estou atualmente só em uma escola, e nessa escola eu sou professora de inglês e a contadora de histórias da Hora do Culto. Então, as aulas passaram a ser virtuais, né? Gravadas, não assim diretamente, porque os especializados não fazem, só gravam e mandam para as crianças, né? Então, eu comecei a reativar o canal, aí com a ajuda da minha filha, que remodelou todo o meu canal e está me apoiando bastante nesse projeto, né? Eu estou cada vez mais apaixonada pelas contações de histórias, né? Qual é o nome do teu canal? Editora Nova Castelo. E tu tem algum projeto literário em vista? Algum novo projeto? Tenho alguns, assim, que ainda estão meio em segredo. Nossa, tu e a Glaucia estão fazendo muito segredo nessa live. Estão surgindo algumas coisinhas aí, né? E eu acho que deve aparecer logo algum outro livro, né? Eu, como comecei tarde, né? Eu tenho 7 livros publicados e um CD, né? E tenho trabalhado com eles, né? Nas escolas e também contando histórias de outros autores, né? Porque nós temos tantos amigos maravilhosos, né, Lela? E é tão bom a gente contar uma história e depois dizer assim: este autor é meu amigo, é minha amiga. As crianças ficam. É muito bom. Que maravilha. Então tá. Eu acho que agora eu já falei bastante de mim. Eu acho que está na hora de inverter, né? Agora nós queremos ouvir a Lela Maier. Então, eu fiquei para o fim, a gente fez esse roteiro para a Leila me chamar, estando no ar. Eu sou a Lela, então, sou a Lela Maier. Eu sou vice-diretora administrativa da atual gestão da AGES. Não tenho muito o que falar do meu fazer, eu acabo fazendo muito, né, trabalhando muito em parceria com todos os outros diretores, porque eu sou a chata, né, que diz, ó, segura aqui, né? Eu tenho que ficar controlando as finanças. Eu sou uma pessoa muito mais de humanas do que de exatas, então para mim foi um grande desafio. Mas como eu sou a interiorana da turma, né, da atual gestão, era a diretoria que era mais fácil para poder administrar de longe. Eu moro em Santa Cruz do Sul, mas não sou natural daqui, eu sou natural de General Câmara, uma cidade
próximo a 1 hora mais ou menos de Porto Alegre. E eu comecei a minha carreira literária, na verdade, primeiro eu fui me tornei uma contadora de histórias, né? E nessa andança que eu e a Leila nos conhecemos e nos tornamos amigas desde o início. Então a gente tem um percurso assim na narrativa oral que caminhou junto, a gente foi se aproximando muito. Então eu nasci primeiro como contadora de histórias e nessa jornada criando histórias de boca é que eu acabei escrevendo o meu primeiro livro, que foi o Não Grita Tião. Na verdade, o Não Grita Tião foi meu primeiro livro solo, né? Porque em 2012 eu participei de uma coletânea pela Cassol com outros narradores de histórias. Éramos, se eu não me engano, 6 do Rio Grande do Sul e 6 de fora do estado, recontando contos folclóricos do Brasil, né? Éramos contadores de histórias e ilustradores que compuseram esse livro lá em 2012. Então, foi meu primeiro livro literário, né? E o Não Grita Tião foi o meu primeiro livro voo solo. Então, por que eu comecei na escrita para a infância, eu acabo sendo muito marcada como uma escritora para a infância, né? Mas eu escrevo crônicas todas as semanas. Eu tenho uma coluna num jornal numa cidade aqui próxima e essas crônicas vão pro meu blog também. Então, eu sou uma cronista, né? Tenho um conto para adultos, que é o Gosto de Infância. Então, eu não tenho um público, assim, tanto na narração oral quanto na escrita literária, eu não tenho uma preferência de, tu prefere escrever para crianças, ou prefere narrar para crianças ou para adultos. Todos me desafiam, né? E eu gosto tanto de escrever um conto, quanto uma história infantil, quanto uma crônica, quanto um texto acadêmico. Eu tenho o mesmo tesão, assim, para escrever. E então, como escritora, né, a minha vida literária nasce em 2012, né? O que eu tenho antes disso são textos acadêmicos mesmo, porque eu sou fisioterapeuta e pedagoga e sou professora da Universidade de Santa Cruz do Sul no curso de fisioterapia. Então eu tenho textos acadêmicos, né, publicados, tanto no Brasil quanto fora. E eu tenho muita vontade, quanto a projetos, eu quero poder revisitar minhas crônicas e fazer uma seleção delas. Não sei se eu não vou fazer uma seleção das crônicas da pandemia, porque, né, eu não queria nada datado, mas a pandemia exigiu isso de mim como escritor, como cronista. E eu tenho uma paixão imensa pelo folclore da Galícia, né, que é uma região na Espanha que faz divisa com Portugal. Meu bisavô veio de lá. E eu tenho uma paixão imensa pela língua, pelo folclore. Então, eu sou uma pesquisadora, né, da Galícia, tanto que o meu segundo livro infantil foi A Saia da Carolina, que é uma música do folclore da Galícia. E é um livro lindo. Eu sou apaixonada. É um livro muito lindo. As ilustrações da Joana Puglia são lindas também. E eu tenho muita vontade de contar um conto é um personagem de Natal, que aparece lá na época do Natal, né? Eu não sei ainda como colocar esse personagem no Brasil, mas é uma intenção. Quem sabe a pandemia me faça brotar uma... Olha só ela. O Ivan colocou ali, ó, linda região. Ainda quero ver esse projeto da Galícia. Eu sou apaixonada. Então, essas são, né, isso é um pouco da minha trajetória como escritora literária, né? E no mais, assim, antes de encerrar a live, eu queria deixar todo mundo convidado, né, Leila? Queríamos, todos nós 6. A live acabou se estendendo um pouco, mas é porque a gente queria falar um pouco do nosso fazer literário, mas também
do nosso fazer na Ages, porque é uma primeira live e a gente queria que as pessoas pudessem conhecer esse tanto de coisa que a gente, né, de ações que a gente faz, e deixar todo mundo convidado para se inscrever para trilhar esse percurso junto com a gente, né, nos ajudar a fazer esse caminho e para que nos acompanhe nos nossos canais, né, no Facebook, no Instagram, daqui a pouquinho no YouTube, para ficarem sabendo né, das nossas invencionices e, e para virem com a gente, porque o que a gente quer é dar visibilidade aos nossos associados, né, fazer eco, valorizar o fazer literário, né, o livro literário, a leitura do livro literário, aproximar os escritores com os leitores e nos aproximarmos, né, os escritores, para que a gente possa se conhecer, né, se ler, poder nos indicarmos porque a gente se conhece, conhece a literatura um do outro. Então, que esse instante Ages possa, né, germinar e florescer lindamente, né, para que a gente possa se amparar um pouquinho também durante esse tempo difícil para todo mundo, né, de cuidado necessário e que a gente fica assim, né, meio que no vácuo, sem saber quando isso vai acabar, mas que a gente possa trilhar junto esse caminho e sairmos juntos e fortalecidos de tudo isso, né? Isso aí. Então, queria agradecer muito a cada um dos nossos pares dessa diretoria e da antiga diretoria. Olha o Christian, querido, obrigada. Acompanhou durante todo o tempo da live. E que a gente. A Gláucia ali também, com certeza. Alexandre, parabéns, Lela, parabéns, Leila. Vocês arrasaram, valeu. Nós não, todos nós, né? Todos nós, porque a gente preferiu fazer uma live um pouco mais longa, mas que estivéssemos todos juntos na primeira live, né? Para que as pessoas conhecessem o fazer dessa, né, da nossa gestão e a nossa reinvenção enquanto diretoria da Ages e também enquanto escritores, né, nesse tempo que ninguém, obviamente, esperava. Isso poderia estar previsto somente num livro do Christian, quem sabe, né? Do Antônio Schimanek, quem sabe? Mas a gente jamais pensou que isso pudesse estar acontecer fora do livro dos livros dos meninos, né? Então, o Caio outro dia colocou que nunca nos maiores devaneios ele se imaginou entrando de máscara num banco e pedindo dinheiro. Então, né, é uma distopia inimaginável há poucos meses atrás. Mas a gente segue com um caminho de utopia em meio à distopia. Não é mesmo? Então, pessoal, queria agradecer muito por estarem conosco nessa live e por seguirem trilhando este caminho, né? O Christian disse que nem a mais louca distopia imaginava essa situação. Pois é, Christian, a gente esperava encontrar num livro teu. Doido, né? Doido. Mas então tá, então assim, ó, desculpa, Léo. Não, eu ia dizer que a gente conta com os escritores, né? Que venham agora, né? Agendar conosco para a gente seguir essas lives aí e cada vez mais unidos. Perfeito. A Leila lembrou de algo bem importante. Façam contato com a gente pelo e-mail, né? ages@ages.org.br,
para já irem se inscrevendo, porque a gente vai estar organizando as próximas lives, né? A ideia é que sejam 2 lives por semana. E se vocês puderem nos ajudar... Eu tenho uma boa notícia. Oi? Eu tenho uma boa notícia. Hoje, antes de entrar para a live, eu estava olhando o nosso e-mail e já tem uma escritora que se propôs a participar. Então, ó. E o Christian também, né? O Christian está convocado. O Christian é convocado. Então tá, pessoal. Sigamos pelo caminho da utopia e meio distopia. E a gente se vê na próxima live Instante Ágios. Tchau! Boa noite!